pontos que me chamou a atenção. Eu queria falar rapidinho a minha perspectiva, a minha percepção sobre a continuidade do Carille no Santos. Antes disso, eu fiz um levantamento sobre a performance do Carille, né? Ele começou a temporada, como vocês já sabem, então ele está à frente do Santos durante todos os jogos. E os números, embora o futebol não seja vistoso, ofensivo, propositivo, etc., mas os números são muito bons. Ele tem, ao todo, 30 jogos comandando o Santos, são 18 vitórias, e não obstante a fama de retranqueiro que o Carille tem, ele só teve 3 empates. Então são 18 vitórias, 3 empates e 9 derrotas para completar os 30 jogos. Os gols pró são 43, os gols sofridos 25 e o saldo de gols 18 positivos. Deixa eu até fazer a média aqui, né? Por jogo, são 43 gols em 30 jogos. É uma média baixa de gols, né? A gente está falando de 1,43 gols por jogo. Isto mostra realmente que o Carille não é um técnico ofensivo, né? Mas agora vamos para os sofridos, o que mostra que ele é um técnico que valoriza principalmente o aspecto defensivo, como se ele nega em entrevista, mas isso é amplamente de conhecimento público. O Santos sofreu 18 gols em 30 jogos, dá 0,6 por jogo. Então uma média positiva de 1,43 e uma negativa de 0,6. É uma média baixa de gols sofridos e uma média não tão alta de gols feitos. Porém, são 18 vitórias, é bom lembrar isso, né? E o percentual de aproveitamento dele, 63,33%. Gente, esse percentual de aproveitamento é ótimo. Para vocês terem uma ideia, o Dorival ali naqueles anos de 2015, 16 e uma parte de 17, se não me falha a memória, ele teve 56% de aproveitamento e é um dos melhores aproveitamentos de treinador do Santos nos últimos anos. Então o Carille está bem acima disso. É claro também que o Santos está jogando Série B, jogou Paulista, não tá, né, é diferente de você ter 63% de aproveitamento na Série A, Libertadores, Copa do Brasil. Mas o número frio e absoluto, 63% é muito bom. E com o fim, a princípio dessa discussão, se ele vai para o Corinthians, se não vai, ele não vai, porque o Corinthians está fechando com o Ramon Dias. Eu acho o seguinte, uma pergunta objetiva para mim mesmo, o cara deve ficar, não deve, tem clima para ficar, não tem. Gente, assim, essa questão do clima, ela vai muito na onda do resultado. Então hoje o Santos é líder do campeonato. Então não tem, a princípio, razão para você trocar o treinador. O que tem que fazer, na verdade, é você instigar o treinador a te entregar mais. Da mesma forma que o treinador tem que induzir, pressionar, cobrar o jogador para entregar mais para ele, cabe ao Paulo Brax, ao Galo, ao Marcelo Teixeira, cabe a eles cobrar do Carille melhor performance, mais treinamentos, mais variações. Tem que ter reuniões constantes no CT para cobrar dele aquilo que, porventura, a gente acha errado. Por exemplo, a gente estava achando errado ele não utilizar a base. Aí, aparentemente, ele foi pressionado e já passou a dar um pouco mais de abertura. Se não o ideal, mas já está levando o Souza, entrou no segundo tempo contra o Chapecoense, o Jair jogou como titular nos 2 últimos jogos, o Rian ficou no banco, enfim, ele deu uma mudada, se ainda não é uma coisa definitiva e dentro do ideal que a gente espera, ele já melhorou um pouco. Então, quer dizer, isso é fruto da pressão que foi feita nele dentro do CT, através do departamento de futebol. Então, assim, os números do Carille
conduzem ele a ficar no cargo. Seria, nesse momento, dentro de uma Série B, com as dificuldades financeiras que a gente tem, nós vamos falar daqui a pouco, sofremos mais um transferban hoje. Não acho necessário trocar de treinador nesse momento. A questão do clima é o que eu falei. Se o Santos continuar líder, gente, pode ficar qualquer um ali que vai, né? Agora, o que o Santos tem que repensar muito para o ano que vem é se o Carille é o técnico ideal ou não para a Série A, né? Porque eu imagino que a gente vai subir. Mas, enfim, eu acho importante a gente destacar esses números dele, essa performance recente dele, para que a gente consiga exercer um julgamento, né, e fechar o nosso raciocínio.